Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Day One Start da Engenharia, um evento que eu tenho certeza que vai inspirar vocês. Se vocês não me conhecem, eu me chamo Lucas Costa e eu sou o criador aí da página da AP Produção. Antes de começarmos com o evento, eu gostaria de agradecer aí a todos os convidados, a todos os apoiadores e a todos os patrocinadores que juntos estão fazendo desse evento ainda maior. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e de ativar o sino de notificação, assim você garante que vai receber todos os nossos conteúdos. Agora, sem mais delongas, vamos logo para o evento. Bem-vindos ao Day One da Engenharia, meu nome é Cibele Xavier e eu tô aqui para compartilhar um pouquinho sobre os grandes insights e os momentos pelos quais eu me apaixonei pela carreira da Engenharia de Produção. Mas antes de qualquer coisa, eu só tenho aqui a agradecer ao time do perfil Engenharia de Produção, especialmente ao Lucas, por estar me abrindo o espaço e me permitindo aqui compartilhar um pouquinho do que eu acredito que fez diferença na minha carreira, do que eu acredito que foi importante, dos momentos pelos quais eu me apaixonei pela engenharia e que podem te ajudar a encontrar o seu caminho. Vamos aqui falar um pouquinho sobre mim, né? Acho que nem todo mundo me conhece, meu nome é Cibele Xavier, eu sou Master Black Belt certificada, para quem não sabe, eu sigo a carreira de melhoria contínua e na melhoria contínua a gente tem várias graduações que vão definir aí o seu nível de conhecimento e profundidade em relação às metodologias, principalmente as metodologias Lean Six Sigma. Então a gente tem o que a gente chama de White Belt, o Yellow Belt, o Green Belt, o Black Belt e o Master Black Belt, que basicamente é o nível máximo aí dessa trilha de desenvolvimento, está muito relacionado à sua capacidade de gerenciar programas de melhoria contínua e criar cultura, e basicamente isso é o que eu faço hoje. Eu sou engenheira de produção, como a maioria de vocês, tenho MBA em Gestão Estratégica da Produção, me formei na Unip, na Universidade Paulista, fiz pós-graduação na Unesp de Guará. Eu tenho mais de 10 anos de carreira, me formei em 2008, a gente está em 2020, e durante esse período todo eu basicamente me dediquei às áreas ligadas à manufatura, principalmente as áreas de qualidade, produção, manutenção e as áreas de melhoria contínua. Hoje a minha função já é mais abrangente, eu atuo também voltada para as áreas de negócio, então suporto as áreas que a gente chama de áreas transacionais dentro do negócio. Minhas especializações são nas ferramentas de melhoria contínua, eu trabalho diretamente com Lean Six Sigma, com TPM, com 5S, controle estatístico de processo, 8D-A3, que são metodologias de resolução de problemas. Então, basicamente, essa é a minha caixinha de ferramentas, que eu costumo dizer que aí durante esses mais de 10 anos na carreira ficaram bem pesadinhas, então eu tenho aí um portfólio bastante grande de ferramentas de melhoria contínua que me ajudam a atuar no meu dia a dia dentro das organizações. Nesse período, quando a gente trabalha com melhoria contínua, o que a gente busca é agregar valor para as organizações, é trazer benefícios financeiros, savings, e nesse período eu já somo aí mais de 10 milhões de dólares de retorno financeiro com os projetos que eu liderei e que eu mentorei, então é um resultado bastante expressivo. E é um resultado bastante expressivo porque trabalhar com melhoria contínua traz resultados muito expressivos. Então, a maioria das pessoas que compartilha comigo dessa profissão também vão ter números bem expressivos para mostrar para vocês. Eu me formei, como eu falei, na Unip, estudei na Unesp, tenho vários cursos de especialização, principalmente voltados para liderança na Fundação Getúlio Vargas. Eu trabalhei na Lata Packball, hoje trabalho numa empresa chamada Arda Group, que é uma multinacional de embalagens, e trabalhei também na Caterpillar, que é uma montadora de máquinas voltadas para infraestrutura, construção e, enfim, toda a questão de pavimentação, uma empresa bem conhecida tanto no Brasil quanto no mundo, uma das melhores empresas para se trabalhar com certeza. Falando um pouquinho da minha jornada, eu acho relevante porque quando eu falar dos momentos pelos quais eu me apaixonei pela engenharia e dos pilares que eu acredito que geram sucesso e que me fizeram me apaixonar, eles têm muito a ver com a minha progressão de carreira e eu acho importante vocês entenderem como eu cheguei até aqui. Em 2007, eu entrei no estágio numa empresa chamada Lata Packball e ele não foi o meu primeiro estágio, mas foi sem dúvida o estágio que mais me expôs a condições de engenharia
que mais me expôs a um ambiente voltado para melhoria e que mais me desenvolveu naturalmente. Então, esse foi o estágio que me fez me apaixonar pela engenharia e ele aconteceu em 2007. Até então, eu já tinha estagiado alguns meses em empresas bem menores, de menor expressão. A Altapac era uma multinacional, que se tornou a empresa que eu trabalho hoje, que é a Arda Group, e é bem relevante para a minha carreira. Em 2008 eu me formo, 2007 eu estava já no 4º ano, e é interessante que eu gosto de contar essa história, porque eu acho que hoje eu tenho uma percepção muito forte do que a gente fala, o não você já tem, e naquele momento eu já tinha, de uma forma muito intuitiva, que ainda não era um conceito tão bem formado, mas basicamente o que me fez entrar na Altapac Ball foi acreditar que o não eu já tinha. Quando eu me candidatei para essa vaga, eu basicamente não atendia nenhum dos requisitos. Eles queriam pessoas do 3º ano, eu estava no 4º, queria pessoas que falassem inglês avançado, eu falava inglês bem, meia boca, queriam pessoas que fossem técnicas em mecânica, eu não era técnica, mas a gente costuma dizer que o não a gente já tinha. Eu falei, bom, eu vou fazer a minha parte, eles que façam as deles, se eles quiserem me tirar do processo, que tirem, mas eu não vou deixar de concorrer a uma vaga que eu quero numa empresa que é muito expressiva dentro da região. Sabia o quanto seria especial para mim que eu entrasse, e foi assim que eu entrei. Um ano depois eu me formo, e em 2010, 2 anos aí depois da minha formatura e 3 anos depois de eu entrar na empresa, eu acabo atingindo aí a minha primeira posição de liderança. Virei supervisora de qualidade num projeto muito especial, que foi o projeto da construção de uma fábrica. Eu me mudei, eu coloquei a malinha nas costas e fui para 2.000 quilômetros longe da minha família. Saí do interior de São Paulo, eu sou aqui do Vale do Paraíba, e fui para o interior da Bahia startar uma fábrica. E essa é uma experiência que eu acho que eu nunca mais vou viver na vida, uma experiência tão intensa quanto essa. Imagina você com 23 anos assumir sua primeira posição de liderança, colocar uma mala nas costas, responder para o gerente geral da unidade, chegar na sua fábrica e ter um terreno de chão batido, e você fazer absolutamente tudo. Eu, junto com a equipe de liderança da empresa, naquele momento, a gente fez absolutamente tudo. Nós definimos os treinamentos, nós compramos os equipamentos, nós trouxemos a instalação, nós contratamos 100% dos funcionários. A gente trabalhou primeiro num escritório muito próximo do centro da cidade, depois a gente foi trabalhar num container, e foi uma experiência incrível. Você vê uma fábrica nascendo do zero, você homologando fornecedores, rodando pela primeira vez, atingindo resultado atrás de resultado. É uma experiência que, graças a Deus, eu vivi, porque ela me fez amadurecer muitos anos em pouquíssimos meses. Mas, como eu falei, eu fui em 2010, viver 2.000 quilômetros longe da minha família, e eu, sinceramente, acho que eu menosprezei o quanto a minha família e os meus amigos eram importantes para mim. E eu tive muita dificuldade de adaptação, então eu pedi demissão, voltei para casa, voltei para morar com os meus pais, fiquei 3 meses desempregada e mandei vários currículos, e mandei principalmente currículos para as 5 melhores empresas para se trabalhar no Brasil naquele ano. A Caterpillar era a melhor empresa para se trabalhar no Brasil, estava com um processo de trainee aberto, não era exatamente o meu perfil, eu não era aquele tipo de aluna de engenharia que tinha feito intercâmbio, que tinha viajado para fora do Brasil. Eu não vinha de uma faculdade federal, não vinha de uma faculdade de primeira linha, mas de novo eu falei, eu já tenho. Se eles quiserem, eles que me descredenciem, e não foi o que aconteceu. Eu fui pro processo, passei no processo e entrei como trainee, e para minha felicidade, era o que a gente chama de trainee black belt. Lá a minha função, durante o meu período de trainee, o nosso job rotation era um job rotation voltado para a liderança de projetos. Então eu liderava projetos de melhoria contínua em várias áreas e tinha contato aí com toda a liderança da empresa. Eu fiquei 1 ano e meio fazendo isso como black belt, e depois de 1 ano e meio, o nosso processo tinha 2 anos, o meu processo acabou durando um pouquinho menos, porque abriu uma vaga de supervisão, supervisora da qualidade. Eu prestei esse processo seletivo, passei e virei supervisora. Era um pouquinho diferente da empresa anterior. Na empresa anterior eu era supervisora, eu tinha 4, 5, 6 pessoas no meu time. Nessa empresa eu tinha 200. Eu tinha 4 gestores que respondiam para mim e 200 dentre analistas e técnicos. E aí nesse momento muda o meu patamar. Muda o meu patamar de como liderar,
a primeira oportunidade que eu liderei outros líderes, que eu tinha uma equipe tão grande, e dentro dessa equipe a gente passou por várias situações, melhorias de processo, projetos que não estavam indo tão bem, que a gente teve que trabalhar, demissão, enfim, todas as dores e as delícias de ser líder eu vivi nesses 6 meses que eu vivi como supervisora. Mas por que tão rápido, Sibeli? Por que você só viveu 6 meses como supervisora dessa empresa? Porque no meu 6º mês eu recebo uma ligação da empresa que eu tinha pedido demissão, me oferecendo uma vaga de gerente. Falou, olha, se você quiser ser gerente e topar o desafio de implementar uma área de melhoria contínua, uma cultura de melhoria contínua aqui da empresa, a gente entende que você é a pessoa certa e a gente precisa de você o mais rápido possível. Esse é um projeto internacional. Semana que vem alguém tem que ir para a Suíça para nos representar e a gente quer você o mais rápido possível. E eu fui 2 dias depois que eu entrei nessa empresa, a empresa que eu tinha me pedido demissão em 2014, quando eu viro gerente pela primeira vez, gerente antes dos 30 anos, especificamente com 28 anos. 2 dias depois eu embarco para a Suíça para fazer uma apresentação, para entender o projeto e basicamente é a empresa que eu tô até hoje. Então, 3 anos depois aí do meu estágio, 2 anos depois de formada, eu assumi a minha primeira posição de liderança e 7 anos depois eu assumi a minha primeira posição gerencial. Então, em 7 anos eu saí de estagiária para ser gerente com um desafio enorme, um desafio de implementação de cultura, de fazer um projeto global. De 3 em 3 meses eu tinha que viajar para fora do Brasil. Parece lindo, não é tanto assim quando a gente tem que fazer, mas enfim, de qualquer forma, essa é a minha progressão de carreira e eu quero falar um pouquinho sobre quais pilares que me fizeram me apaixonar pela engenharia durante essas trajetórias e algumas dicas de coisas que vocês podem levar para a vida de vocês, que de repente podem gerar tão bons resultados quanto eu tive dentro da minha carreira. Mas falando aí um pouquinho, né, dessa trajetória, dessa jornada toda, que é uma jornada sinuosa, que tem várias curvas, enfim, quais são os pilares que me fizeram conquistar o que eu conquistei? E eu acredito que foram 3 pilares. Um pilar foi ter paixão pela engenharia. E como é que eu descobri a minha paixão pela engenharia? O segundo pilar foi entender o meu valor como engenheira. E o que me fez entender o meu valor como engenheira? E o terceiro pilar foi entender o meu propósito dentro da engenharia. E basicamente é sobre isso que a gente vai falar nos próximos slides, que é isso que constrói a minha trajetória e a minha carreira dentro da engenharia de produção. Deixa eu só mudar aqui a minha posição e mudar aqui o slide. Vamos para baixo para não atrapalhar o ícone. Primeiramente, falando sobre paixão, como é que eu me apaixono pela engenharia. Se eu voltar lá para aquela timeline da minha trajetória dentro da engenharia, lá em 2007, quando eu ainda era estagiária, quando eu entro para ser estagiária da Latam Paintball, e eu acho que a carreira da gente tem que ter um monte de coisa, né? Tem que ter vontade, tem que ter empenho, tem que ter resultado, mas tem que ter sorte. E eu tive sorte. Lá atrás, nós éramos uma empresa que não tínhamos nenhum tipo de metodologia, mas o nosso principal fornecedor era extremamente maduro na metodologia de melhoria contínua. Eles trabalhavam muito bem com o Lean Six Sigma. E eles vêm para dentro da nossa casa para dar um treinamento de formação Green Belt para todo o time gerencial, para toda a liderança, para que a liderança tomasse a decisão se de fato esse seria um caminho. O meu chefe, na época eu respondia para o gerente de produção, ele era um gerente extremamente influente na empresa, ele falou, olha, sinceramente, 2 semanas de treinamento, não posso ficar longe da produção por tanto tempo. Faz o seguinte, eu mando você vai lá e aprende, se você souber já tá suficiente para mim. E eu fui, ele abriu mão da vaga dele para me mandar para receber aquele treinamento, e eu fui. E era engraçado, porque era um treinamento que tinha ali todo um grupo gerencial, né? Vários gerentes de planta, gerentes gerais, gerentes de produção, de manutenção. Tinha um grupo também de trainees, na época a empresa tinha um grupo de trainees, e tinha eu, de estagiária, perdida no meio daquilo tudo. E eu me apaixonei pelo tema. Ali eu descobri que eu seria engenharia de produção e que eu me voltaria para a questão do Lean Six Sigma. Eu me apaixonei porque o que eu descobri ali uma forma de raciocinar e um raciocínio voltado para alta performance. Isso foi tão relevante para mim e para minha carreira, porque
a gente era uma empresa, até então, uma empresa que dependia muito do conhecimento das pessoas. Dependia muito da expertise das pessoas. E é óbvio que tinha muitas pessoas extremamente competentes, mas que quando a gente ia resolver um problema, a gente basicamente resolvia os problemas baseado nas experiências das outras pessoas. Então, quando a gente ia discutir, alguém chegava e falava: eu já vivi isso, a gente pode tentar o caminho A. Isso já aconteceu, a gente pode tentar o caminho B. E quando eu começo a entender o método, eu começo a perceber que existe uma receita de bolo que ela consegue te ajudar a resolver problemas tão complexos e entender resultados, mesmo que você ainda não tenha vivido. Simplesmente fazendo as perguntas certas, tendo um método de raciocínio e sendo muito mais assertivo. Então eu começo a criar o meu espaço dentro da organização através disso. Através das perguntas certas, através das ferramentas certas, através da liderança para os especialistas. Porque por mais que os especialistas tivessem conhecimento, eles ainda atuavam muito em tentativa e erro. E a tentativa e erro, ela é muito válida para problemas pouco complexos. Mas quando a gente está falando de itens crônicos dentro de uma organização, a tentativa e erro não é suficiente. Ela é muito pouco assertiva. Então, quando eu entro com método e com o conhecimento das pessoas, a gente alavanca os resultados infinitamente. E eu aprendi a me apaixonar pela minha profissão, porque eu aprendi que eu não precisava demorar 10, 15, 20 anos para saber o que os outros sabiam. Eu conseguia saber o que os outros sabiam simplesmente fazendo a pergunta certa, simplesmente dominando o método certo e dominando o Lean Six Sigma. E essa foi o meu primeiro Day One, essa foi o dia que eu descobri a minha paixão pela engenharia de produção. Um outro pilar importante, que também define muito do quão eu amo a engenharia de produção e por que a minha carreira foi tão acelerada quanto ela foi, é a questão do protagonismo. E o protagonismo é muito marcado por essa experiência da minha demissão, de eu pedir demissão. Pedir demissão nunca será uma situação fácil. Ainda mais quando aconteceu comigo. A forma que aconteceu comigo foi: eu pedi demissão e eu voltei para casa sem emprego. Por quê? Porque eu estava morando na Bahia, eu não conseguia participar de processos seletivos em São Paulo. E eu já tinha definido que o meu grande objetivo era voltar para o estado de São Paulo. Então eu pedi demissão sem ter nada em vista. Tanto que o meu gestor chegou para mim e falou assim: mas você vai trabalhar onde? Eu falei: lugar nenhum. Eu vou voltar para buscar o meu caminho. Eu ainda não tenho onde trabalhar. Ele falou: então você tá maluca. Eu falei: não, eu não tô maluca. Mas eu tenho certeza do que eu quero. E eu sei que o que eu quero não tá aqui. E aí é um momento que você entende o seu protagonismo. Você entende que ninguém pode ter tanto cuidado com a sua carreira do que você mesmo. Isso é tão relevante porque mesmo eu trabalhando na mesma empresa que eu trabalho hoje, trabalhando na mesma empresa que eu trabalhava quando eu pedi essa demissão, eu tenho as minhas dúvidas que se eu tivesse continuado lá, sem ter pedido demissão, se eu estaria na posição que eu tô hoje. Por quê? Porque eu não teria me exposto a condições que eu fui exposta na Caterpillar, eu não teria me especializado em melhoria contínua como eu me especializei sendo Black Belt full time. Eu não teria vivenciado a experiência de sair de uma empresa que tinha 700, 800 funcionários no Brasil para uma empresa que tinha 4.000 funcionários em uma unidade. Eu não teria vivido as experiências de liderar um grupo tão grande, de ser líder de líderes. Então, ter construído o protagonismo na minha carreira, ter batido no peito, ter dito: eu vou definir aonde eu tô, quando eu tô e por que eu tô, me fez, sem dúvida, construir a jornada que eu construí. E cada vez que eu olho para os caminhos que eu tomei dentro da engenharia de produção, para as competências que eu resolvi desenvolver, cada vez que eu olho para as decisões que eu tomei na minha vida, cada vez que eu olho para tudo que eu sei, para a minha caixinha de ferramentas, eu me vejo cada vez mais protagonista do meu próprio caminho. E isso é fundamental para que você se apaixone pela sua profissão e não simplesmente pela empresa que você está. Porque a gente não é de uma empresa, a gente está numa empresa, mas a gente é um profissional. Eu sou engenheira, eu estou numa determinada empresa. Isso pode ser passageiro, pode durar
20 anos, pode durar até o final da minha carreira, pode durar até amanhã. Mas ser engenheira de produção, é uma coisa que vai durar a minha vida inteira. Então, ter protagonismo é tomar a sua carreira para si e fazer com que ela aconteça, com que você esteja aonde você quer, no período que você quer, da forma que você quer. E o terceiro pilar tem a ver com propósito. Então, o primeiro momento foi descobrir como eu poderia dominar um método para acelerar minha carreira. Depois foi descobrir que ninguém cuidaria melhor da minha carreira com o mesmo amor, com a mesma presteza que eu mesma. Ter protagonismo. E o terceiro ponto foi descobrir qual era o meu propósito. E essa discussão, ela aconteceu logo que eu virei gerente. E de novo, eu virei gerente rápido, com 28 anos. Da noite pro dia eu respondia para um diretor, eu sentava na mesa na frente do CEO, eu participava de reuniões com toda a diretoria. E de novo, não foi fácil não. Eu não me adaptei extremamente tranquila não. Não era uma situação absolutamente confortável. E para que ela se tornasse mais confortável, eu busquei ajuda. E eu busquei ajuda de uma coaching. Eu fui fazer processo de coaching. E quando eu fui fazer esse processo de coaching, a minha coaching perguntou para mim: Cibele, qual é o seu propósito? O que faz seu coração bater mais forte? O que faz seu olho brilhar dentro da profissão? E eu parei, pensei e percebi que o meu maior orgulho não era dos resultados que os meus projetos tinham. Não era dos resultados dos milhões de saving que eu gerava. O meu orgulho eram as pessoas que passavam pelo meu departamento, que passavam pelas minhas mãos através da mentoria e consultoria de projetos e que saíam dessa experiência melhores do que tinham entrado. Que tinham resultados de carreira que até então não imaginavam, simplesmente pelas orientações que eu dei, pela mentoria que eu dei. Se desenvolviam, eram promovidas em função de um projeto que desenvolveram comigo. E eu percebi que esse era o meu prazer. E que esse era o meu propósito. O meu propósito era desenvolver pessoas. O meu propósito era ajudar jovens profissionais a conquistar a carreira de seus sonhos. E eu olhei para trás e percebi que todos os cases que eu tinha estavam diretamente relacionados à transferência da minha competência técnica voltada para a gestão de projetos e para a gestão de melhoria contínua para essas pessoas que estavam em início ou em transição de carreira. E foi daí que surgiu a minha escola de gestão e de formação para melhoria contínua, que é a Academia de Belts. E hoje, quando eu olho para trás e vejo que a minha trajetória e as minhas competências na engenharia de produção me permitem ter um projeto paralelo de empreendedorismo, que é o Academia de Belts, que permite formar pessoas, e hoje eu já estou na segunda turma, e eu já vejo os meus alunos estando completamente diferentes do que eles entraram, por competência, pela forma como se portam, pelos seus desenvolvimentos de carreira. Eu percebi que esse é o meu propósito dentro da engenharia e que essa é a minha maior paixão dentro da engenharia. Eu receber um elogio do meu chefe me gera muito prazer. Mas eu receber um Telegram de um aluno meu dizendo: olha, hoje eu fui elogiado, eu fui promovido, eu estou fazendo um projeto, eu apresentei para um vice-presidente. Aquela aula que você deu mudou a minha forma de entender a organização. Esse é o meu real prazer. E não é, para quem está em início de carreira, essa não é uma coisa que está na agenda de vocês, falar sobre propósito. Né? Na agenda de vocês está como eu me estabeleço dentro da engenharia, como eu sou efetivado, quais os cursos que eu tenho que fazer, e não precisa estar mesmo. Ela vai estar daqui a pouco. Mas entendam, encontrar o seu propósito vai ser fundamental para que você seja feliz dentro da sua profissão. E aí, para a gente finalizar, algumas dicas práticas de coisas que eu fiz e que influenciaram diretamente nos meus resultados de carreira e que podem ajudar vocês. Primeiro ponto é: invista em você. Eu tenho 34 anos. Até 30 anos eu decidi que eu não faria grandes investimentos em ativos.
Eu não comprei a minha casa até os 30 anos. Hoje, com 34, eu já tenho meu próprio apartamento, tenho um apartamento alugado, invisto na bolsa de valores, mas isso só aconteceu para mim depois dos 30 anos, porque eu decidi que até os 30 anos eu iria investir em mim. E essa não foi uma decisão fácil. Para quem tem a origem que eu tive, que é uma origem de uma pessoa que veio de uma família de classe média baixa, que estudou a vida inteira em escola pública, que teve que estudar em faculdade particular e que passou 5 anos da faculdade particular basicamente fazendo acordo porque não conseguia pagar todos os meses, que veio fazer inglês depois de adulto porque até então não tinha tido oportunidade. Não é fácil você decidir que você não vai ter coisas que são palpáveis, né? O sonho de todo mundo é o sonho da casa própria. E eu falei, eu não vou fazer essa dívida, eu não vou fazer esse compromisso, porque agora eu preciso investir em mim. Investir em treinamento, eu fiz muitos treinamentos, eu fiz 2 intercâmbios, eu viajei para fora do Brasil de férias, 30 dias, conheci 15 lugares da Europa, porque a experiência também define quem nós somos. Então, durante todo esse período, eu basicamente investi em mim. E eu ouvi outro dia uma frase muito legal de um cara da bolsa dizendo: se você investe mais na bolsa do que em você, é porque você acredita mais na empresa dos outros do que nos seus próprios sonhos. Então, invista em você. E não acredite, não se menospreze achando que você não tem dinheiro para investir em você. Eu, quando eu tava lá atrás, não tinha emprego e precisava me desenvolver, precisava desenvolver competências. Uma vez eu precisava desenvolver a competência de Excel, eu não tinha grana para isso. Eu liguei na empresa e falei assim, como que eu faço para obter desconto? Ele falou, olha, por indicação a gente dá desconto. Se você indicar uma pessoa, a gente dá 10%. Eu falei, se eu indicar 2? Ele falou, 20%. Eu falei, se eu indicar 3? Ele falou, 30%. Eu falei, se eu indicar 10, então é 100%? Ele falou, olha, nunca aconteceu, mas eu posso negociar. E eu consegui 10 pessoas, e eu negociei com o dono da empresa, e eu tive meu treinamento com 0% de investimento. Então não ache que você não tem dinheiro para investir em você hoje. Se você acha isso, é porque você ainda não pensou fora da caixa. Segundo ponto é lidere projetos. Eu não encontrei até hoje uma forma melhor de demonstrar performance, de criar uma imagem de líder e de ter exposição para os tomadores de decisão das empresas que não liderando projetos. Então, lidere projetos. E você, obviamente, precisa desenvolver a competência de liderar projetos. Então, busque essa competência para si. Lidere projetos porque eles vão alavancar a sua carreira. O dia a dia não alavanca a carreira de ninguém. O que alavanca a carreira de alguém é aquilo que tem começo, meio e fim e que leva a gente para um outro patamar. E o nome disso é projeto. E a terceira dica é domine o método. O método que eu dominei é o método do Lean Six Sigma. Pode ser que esse seja o seu, pode ser que esse não seja o seu caminho. Mas você precisa dominar um método. Porque dominar um método é a única forma de você obter a receita de bolo que vai fazer com que você faça os melhores pratos sem ter nenhuma competência para a cozinha. Você deve ter entendido essa minha metáfora. O que eu quero é que você tenha os melhores resultados, mesmo não tendo a experiência que as pessoas que passam 20, 30 anos numa mesma posição têm. E a única forma de fazer isso é dominando métodos. Não precisa ser o mesmo que o meu, você precisa entender qual é o seu, mas o de melhoria contínua funcionou demais para mim. Pra gente continuar se falando, eu quero muito que você me mande qualquer tipo de contato, qualquer necessidade que você tiver. Você pode me mandar um e-mail no cibele.xavier@convexadigital.com.br. Você pode me mandar uma DM a qualquer momento lá no Instagram. Estou totalmente disponível para a gente trocar ideia. Ou você pode me seguir no LinkedIn procurando por Cibele R. Xavier ou por Academia de Belts, que é o perfil da minha escola de gestão e formação em melhoria contínua. Então é isso aí. Tudo que eu posso te pedir é me siga nas redes e a gente mantém contato. Eu espero que esses 30 minutos, quase 30 minutos, que era o meu tempo target, que ele tenha agregado valor para você. Se ele agregou valor para você,
pode ter certeza que eu tô feliz com que eu tô atingindo o meu propósito de ajudar jovens profissionais a conquistar a carreira dos seus sonhos. Conte comigo sempre e me siga nas redes sociais para a gente manter contato. Muito obrigada. So what is Flexum? It's a problem-solving tool that allows you to accurately answer any question about your business. You'll save time and money by making better choices and avoiding the bad ones, all without the risk in physical experimentation. Contact us today for a free web demo, or let us build you a demonstration model of your facility. We would love to show you why Flexum is the best solution for your business. Olá, você que está participando desse evento Day One Start da Engenharia. Meu nome é Daniel Delgado, eu sou fundador da Doutores do Excel e eu quero convidar você para participar a partir do dia 6 de julho do meu workshop gratuito que eu estou abrindo exclusivamente para você que está participando desse evento, onde eu vou mostrar um método para criar análises inteligentes de dados no Excel. Um método que tatua na sua mente uma forma de você criar dashboards incríveis com apenas 3 passos. Clica na descrição e se inscreve agora. E a todas, sejam muito bem-vindos a essa edição do Day One. Eu me sinto muito feliz em estar aqui com vocês, participando dessa primeira edição. Agradeço ao convite, aos organizadores que entraram em contato, agradeço a vocês também que estão aqui assistindo. Então, para quem não me conhece, meu nome é Giovanni Argolo Carneiro, eu sou engenheiro de produção, me formei na cidade de Feira de Santana, na Universidade Unifax, Universidade de Salvador. E atualmente eu estou residindo em Luiz Eduardo Magalhães, trabalhando como analista de PCP. E ao longo da minha trajetória eu tive a oportunidade de conhecer um pouco sobre engenharia de produção e me apaixonar cada vez mais pela área. Não somente trabalhando na área, estagiei em algumas multinacionais, tive essa oportunidade de estagiar e também de ser aprendiz ao longo da minha trajetória, mas também trabalhando principalmente com organizações estudantis, trabalhando como voluntário. Então, dentro da minha instituição, eu era uma pessoa bem ativa, eu participei de centro acadêmico, participei de organização de eventos, semanas de engenharia, participei também do CREA Júnior, participei do NUBEP, da BEPRO Jovem, e todas essas oportunidades me fizeram aprender muito para que hoje eu me tornasse o profissional que eu sou. Então, eu vou contar para vocês sobre o dia que mudou minha vida, sobre o ponto de inflexão, aquilo que aconteceu, que mudou a minha trajetória. Poderia ser que, se eu não tivesse tomado aquela decisão naquele momento, eu seria um estudante mediano, mas eu corri atrás, identifiquei aquela oportunidade que eu tive de estar abaixo da média como um fator motivador, propulsor, para que eu pudesse correr atrás de mais conhecimento. E hoje eu sempre falo, nos treinamentos que eu faço, nos lugares que eu passo, que a gente não deve ser
um depósito de conhecimento, te deve ser um canal. Então hoje eu faço o que eu gosto, atuo na área, amo a profissão que eu tenho, gosto muito de trabalhar com treinamentos e eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Então pessoal, eu comecei a graduação no ano de 2014, eu não sabia de fato ainda o que é que eu queria da minha vida, não sabia se eu queria engenharia de produção, se eu queria administração, se eu queria engenharia civil. Eu tinha feito vestibular para engenharia civil, mas ainda não sabia de fato se era aquilo que eu queria. E aí, ao longo dessas tentativas, várias tentativas, tentei administração, tentei engenharia civil, tentei aí engenharia de produção, matemática, física, eu acabei encontrando engenharia de produção. Ganhei a bolsa para ser estudante bolsista pelo ProUni e tive a oportunidade de fazer toda a minha graduação de forma integral com esse benefício. Então, assim, eu aproveitei de fato essa oportunidade porque eu sabia que seria muito difícil eu ter dinheiro para poder pagar a universidade particular, até porque na minha cidade tinha poucas opções de instituições que trabalham com ensino público e também com ensino privado. Então, ao longo dessa trajetória, eu busquei aproveitar ao máximo as oportunidades que eu tinha. Desde o primeiro semestre da faculdade, eu sabia que para eu ser um estudante profissional, ou seja, ser aquele estudante que já pensa, se posiciona como um profissional, eu teria que ter atitudes assim também. Mas isso não aconteceu de uma hora para outra, isso aconteceu em alguns momentos marcantes da minha graduação. Um dos momentos que eu percebi isso de forma muito evidente foi um encontro baiano que estava acontecendo em Salvador. Foi a segunda edição do Encontro Baiano. E eu fui para Salvador, levei toda a galera da minha sala para que a gente pudesse conhecer esse evento. Então eu fiz a organização com o pessoal da instituição para que a gente pudesse locar uma van e fosse para lá. E quando a gente chegou lá, eu tive a oportunidade de conhecer profissionais diferenciados que fizeram com que a gente refletisse e conhecesse mais sobre o mundo da engenharia de produção. Então, assim, a partir daquele momento ali, eu passei a enxergar a engenharia de produção, tipo, eu fiz parte de um mini curso, que esse mini curso, ele foi um mini curso tipo de 3 horas, e essas 3 horas me fizeram aprender muito mais do que aquilo que eu tinha na faculdade em um semestre. Não sei se pelo momento, pelas pessoas que estavam lá, pelos profissionais que estavam ministrando, mas aquilo me fez aprender de uma forma bastante rápida e refletir sobre tudo que estava acontecendo ao meu redor. Então eu voltei muito inquieto para minha cidade e comecei a me questionar sobre o nível de conhecimento que a gente tinha comparado a outras instituições. Então a gente estava na Universidade Federal naquela época, no Encontro Baiano, e eu estudava na universidade particular. Logicamente eu não vou fazer comparação entre instituições, mas eu percebia que o nível de conhecimento que era abordado, os termos que eram abordados lá, a prática dos professores era totalmente diferente das que a gente tinha na minha instituição. E assim, tem uma frase do Cortella que diz que a gente tem que fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem, enquanto a gente não tem condição de fazer melhor ainda. Então isso é uma das coisas que eu sempre acreditei, que a gente deve de fato aproveitar as oportunidades. Então quando eu voltei para minha cidade, eu comecei a me questionar o que é que eu posso fazer de diferente aqui na minha instituição para me tornar um estudante diferenciado e consequentemente também já ir montando a base para ser um profissional diferenciado. E foi através de algumas reflexões e de alguns contatos que eu consegui ingressar em um trabalho de pesquisa e iniciação científica, onde eu fiz um trabalho de cooperativa de badameiros da minha cidade. A gente foi lá atuar na parte de processos, de layout, para poder melhorar a qualidade de vida também dos colaboradores que estavam lá, otimizar os processos. E eu tive essa oportunidade logo no meu segundo a terceiro semestre. Então assim, eu fiquei muito feliz porque eu conheci uma realidade diferente. Isso me fez repensar também sobre aquilo que eu tinha na minha vida, porque às vezes a gente tem muito e a gente não dá valor àquilo que a gente tem. Então eu aprendi bastante naquela experiência. Eu ia de fato fazer trabalho em campo, a gente ia nos lixões das cidades para poder ter o questionário ali com os colaboradores, com aquelas pessoas que viviam ali, e isso me fez refletir bastante sobre a minha realidade e sobre a perspectiva de futuro que eu poderia ter também, tendo um trabalho ajudando a sociedade de fato. Então assim, foi um momento marcante ao longo dessa trajetória,
Mas como eu falei para vocês, o ponto de inflexão foi aquele evento que eu participei em Salvador. E isso veio fazendo com que, ao longo da minha trajetória, eu tivesse diversas oportunidades, porque eu aproveitei esse momento de iniciação científica, participei também do centro acadêmico da minha instituição, fui organizando eventos também dentro da instituição para poder engajar o pessoal e de fato transmitir o conhecimento para mais pessoas. Organizei visita técnica também, então assim, busquei aproveitar o máximo desse momento e com isso foi surgindo alguns convites. Então surgiu o convite para que eu pudesse participar da estruturação do núcleo do CREA Júnior Bahia na minha cidade. Na época eu fui gerente de gestão e trabalhei com a estruturação desse núcleo. Logo depois eu virei coordenador regional dentro do CREA Júnior também e fui vice-presidente no último ano de gestão, em 2018. Então assim, aprendi bastante sobre liderança, sobre comunicação, tive pessoas que me incentivaram e eu agradeço muito a essa oportunidade também. Logo depois, e em paralelo na verdade, eu tive o convite de ser coordenador geral. Na verdade, eu participei de um processo seletivo para ser coordenador de desenvolvimento do NUBEP. E naquela oportunidade eu recebi o convite para ser coordenador geral e eu tive a honra de trabalhar com diversas pessoas, a gente fazer também um evento muito marcante assim. Na 4ª edição do EBEP, a gente não somente fez um evento, mas a gente fez mais de 110 atividades em nossa região. Então a gente aumentou muito aí a capacidade que a gente tinha 5 pessoas, passamos a ter 56, a gente tinha uma atividade, passamos a ter 110 atividades, tudo isso fruto de um trabalho em equipe. Então eu tive a oportunidade de exercer liderança e trabalhar em equipe ao longo do NUBEP, e isso foi fortificado e foi sendo trabalhado também em paralelo com a Associação Brasileira de Engenharia de Produção Jovem, que é a ABEPRO Jovem. Então eu entrei como representante da Bahia em 2017, fui diretor Nordeste no ano de 2018 e em 2019 eu tive a oportunidade de ser presidente da organização e de liderar toda essa galera aí que ama o curso da Engenharia de Produção e que busca de fato fortalecer o nosso curso. Então eu busquei me aproximar mais de pessoas que são da área, conhecer um pouquinho mais a área também, e identificar algumas oportunidades de melhoria, algumas coisas que a gente poderia de fato trabalhar para fortalecer a engenharia de produção. Eu costumo falar hoje que a engenharia de produção ela tem a missão de fortalecer, de ser fortalecida através dos profissionais e de ser muito... o engenheiro de produção, na verdade, ele tem essa missão de fortalecer a engenharia de produção como um todo, de fortalecer todas as áreas. E eu, enquanto engenheiro de produção, eu tenho essa missão para a minha vida também, que é de fortalecer o nosso curso e fazer com que ele seja muito mais bem representado e que os profissionais eles tenham mais valor no mercado. Então eu fico muito feliz quando eu olho para trás e vejo toda essa trajetória que eu percorri, mas sabendo que nada foi fácil, nada foi de uma hora para outra também, foi fruto de muito trabalho, muitas noites sem dormir. Na época eu já cheguei a ter 2 trabalhos em paralelo e ao mesmo tempo fazer faculdade e fazer curso de inglês, e foi muito corrido para mim durante essa trajetória, mas todo esforço, cada noite sem dormir, cada hora perdida ou investida, ela valeu muito a pena. Então, vocês que são estudantes, vocês que são profissionais, aproveitem ao máximo as oportunidades que vocês têm hoje na carreira. Não precisa fazer tudo de uma vez. Eu cometi esse erro também ao longo da minha trajetória. Eu era uma pessoa assim que era muito ansiosa, ainda sou uma pessoa ansiosa, mas eu já fui muito mais ansioso e queria tudo de uma vez só. E eu passei a identificar que isso estava me atrapalhando. Então, a gente vai aprendendo ao longo do tempo, a gente vai tendo oportunidades, vai errando, vai aprendendo. Diz que cada vez que a gente erra, a gente descobre a maneira certa de não fazer errado. Então, acredito muito nisso. E ao longo da minha trajetória foi isso. Alguns erros que a gente vai tendo, alguns acertos, e a gente vai aprendendo com os erros, e com os acertos a gente vai buscando melhorar, padronizar aquilo que a gente já acertou. A gente já conhece aí no curso o PDCA, a gente vê muito aí falar de planejamento, execução, checagem, da ação corretiva.
Então a gente pode aplicar isso também na nossa vida, né? Essa parte do PDCA, de planejar as coisas, de fato executar, deu certo ou não deu, o que é que eu posso tirar de lição aprendida, o que é que eu posso tentar fazer melhor, e a partir daí a gente vai agindo e botando o ciclo para rodar de novo. Então a nossa vida aí é um loop infinito de PDCA, né? Então, como eu falei para vocês, a gente, ao longo da trajetória, a gente tem erros e acertos. Então, o que eu considero de erro na minha trajetória? Eu era uma pessoa muito ansiosa e no início da minha carreira eu queria fazer tudo de uma vez só. Eu cheguei a fazer, por exemplo, o curso técnico junto com a faculdade e ter trabalho. E ao mesmo tempo tentar fazer o curso de inglês. Não deu certo porque eu estava tentando fazer tudo ao mesmo tempo. Teve uma coisa que, a princípio, todos ao meu redor falavam que seria uma loucura, né? Pelo fato de eu ter acabado de conseguir uma vaga de aprendiz na empresa, numa das multinacionais da minha cidade. Eu consegui a vaga no setor de PCP, passei 6 meses lá e logo depois eu pedi para sair. Então, porque foi loucura, eu pedi para sair de lá com 6 meses de trabalho. Para muitas pessoas, elas não sabiam de fato que eu estava correndo atrás naquele momento. Então eu percebi, ao longo das oportunidades que eu tive academicamente falando, que eu tinha uma dificuldade de comunicação, de liderança, de gestão e que eu poderia trabalhar ao longo da minha trajetória. E assim, talvez na indústria a gente não tenha, logo no início da carreira, a oportunidade de exercer isso de forma, digamos assim, bastante expressiva. A gente, como aprendiz, como estagiário, a gente basicamente ali entra ali mais na parte operacional. Não que eu não tivesse esse pensamento estratégico naquela época, mas que para a gente desenvolver e liderar pessoas, gerir pessoas, ainda é um pouco complicado. Então, o que foi que eu pensei? Eu tinha oportunidades para ser, por exemplo, coordenador geral do NUBEP, coordenar o núcleo de CREA Júnior na minha cidade e tentar uma representatividade na BEPRO Jovem. E eu sabia que se eu abraçasse essas oportunidades naquela época, eu estaria abrindo mão da minha vaga de aprendiz. Então, depois de pensar bastante, eu acabei saindo dessa vaga de aprendiz porque eu pensei a longo prazo, eu pensei de fato em aprender naquele momento, então, não somente aprender, mas ensinar também. Então, eu trabalhei muito comunicação, gestão, liderança, e isso fez com que, de fato, eu fosse me tornando um profissional melhor. Logicamente, ao longo dessa trajetória, que a gente vai se melhorando, a gente vai errando e acertando, errando e acertando. Então, assim, a cada erro que eu tinha me tornava mais perto do acerto, porque eu sabia que era o caminho certo o caminho errado que eu tinha seguido e o caminho certo que poderia seguir. E a partir daí a gente vai tendo oportunidades, conhecendo novas pessoas, tendo novas experiências, e ao longo da minha carreira, logo do meio para o final do curso, foram surgindo outras oportunidades que me fizeram ter um diferencial maior na minha carreira, porque eu já estava mais preparado, já tinha me preparado ao longo daquelas organizações estudantis para que eu pudesse assumir alguns outros papéis nessas organizações privadas. Então, assim, eu de fato aproveitei essas oportunidades de uma forma melhor do que se eu tivesse talvez continuado como aprendiz naquele momento ali, quando eu estava ali no terceiro ou quarto semestre. Então, assim, foi um pensamento que eu tive, né? Então, algumas pessoas naquela época me julgavam como se eu tivesse errado, mas eu não estava nem aí porque as pessoas estavam falando. De fato, era uma das coisas que me fez refletir, mas que eu identifiquei como uma oportunidade de melhoria para a minha vida, e pensamento a longo prazo, retorno a longo prazo sempre. Então, aproveitei essa oportunidade dessa forma. Ao longo da minha trajetória, eu tive a oportunidade também de ter feito o intercâmbio, fiz o intercâmbio, então foi uma das coisas positivas que eu fiz. Uma das coisas que eu não fiz na minha trajetória acadêmica que eu queria ter feito era ter participado de empresa junior. Na minha instituição não tinha, mas não é porque não tem que a gente não vai fazer parte, mas eu tinha vontade sim de fazer parte de empresa junior. Então, assim, caso não tenha uma empresa junior na sua instituição, tente fazer. Eu não fiz na época porque eu já estava sobrecarregado com outras atividades, já tinha as organizações que eu representava, já tinha os projetos de faculdade,
já tinha também os trabalhos que eu tinha. Então, assim, tente, quando você não tiver uma oportunidade, se você de fato quiser aquilo, corra atrás e desenvolva. Não é porque não tem um centro acadêmico na sua instituição que você não vai fazer. Não é porque não tem um núcleo do Kira Júnior na sua cidade que você nunca vai ter. Então, assim, tente ser pioneiro também nessas iniciativas. E é isso, pessoal. Tem muita coisa que a gente pode ir aprendendo ao longo dessa trajetória, dessa carreira enquanto estudante. Então, busquem aproveitar essa carreira de estudante, busquem também aproveitar a carreira como profissional. Eu busquei fazer essa conexão de estudante com profissional para que vocês pudessem entender a importância dessa ponte entre a formação acadêmica e a nossa atuação enquanto profissional, porque às vezes a gente pensa que a gente, por exemplo, só é profissional quando a gente recebe o diploma ali da faculdade, e não é. A gente, enquanto estudante mesmo, já pode ser profissional através de atitudes e ações que façam a gente se aproximar disso. Então, busquem aproveitar, participar de eventos, fazer cursos, treinamentos, busquem de fato ter esse diferencial, não somente para ter algo no currículo, mas também para ser uma pessoa melhor. Então, seja diferente, busque fazer a diferença e com certeza o melhor resultado vai vir para você. E eu espero muito que isso aconteça, certo? Então, caso vocês queiram entrar em contato comigo, tirar dúvidas, eu fico à disposição. E agradeço muito a todos que participaram desse evento. So what is Flexim? It's a problem-solving tool that allows you to accurately answer any question about your business. You'll save time and money by making better choices and avoiding the bad ones, all without the risk in physical experimentation. Contact us today for a free web demo, or let us build you a demonstration model of your facility. We would love to show you why Flexim is the best solution for your business. Olá, você que está participando desse evento Day One Start da Engenharia. Meu nome é Daniel Delgado, eu sou fundador da Doutores do Excel e eu quero convidar você para participar a partir do dia 6 de julho do meu workshop gratuito que eu estou abrindo exclusivamente para você que está participando desse evento, onde eu vou mostrar um método para criar análises inteligentes de dados no Excel. Um método que tatua na sua mente uma forma de você criar dashboards incríveis com apenas 3 passos. Clica na descrição e se inscreve agora. Olá pessoal, meu nome é Luana Pizeta, eu tenho 26 anos, moro aqui em Rio das Ostras, interior do estado do Rio de Janeiro, ao lado de Macaé, conhecido também como a capital do petróleo. E sou formada em Engenharia de Produção, mestre também em Engenharia de Produção pela Universidade Federal Fluminense
E na minha jornada eu me especializei na abordagem de gestão Lean Manufacturing. Atualmente, né, eu atuo em uma multinacional implementando a abordagem Lean e também tenho uma empresa de consultoria e treinamento, a Performance, onde eu levo capacitação nessa abordagem para profissionais e estudantes. Eu quero primeiramente parabenizar o Lucas e toda a equipe do E-Produção por promoverem esse evento, onde a gente pode aprender com a experiência e a jornada, né, de profissionais da engenharia. Com certeza vai ser muito enriquecedor para todos nós. Bom, essa foto que vocês estão vendo aqui do lado foi o meu Day One na engenharia. Foi um momento onde eu estava recebendo o reconhecimento de melhor projeto de melhoria contínua na empresa onde eu estava estagiando e também, né, a mesma empresa onde eu trabalho atualmente. E para mim foi um momento muito marcante na minha trajetória profissional e que impactou todas as decisões que eu tomei dali para frente. Então eu vou voltar um pouquinho nessa história e contar para vocês como que eu cheguei até esse momento aqui do Day One e algumas dicas também aí de experiências durante essa jornada. Bom, eu sou de Cachoeiro de Itapemirim, terra lá no interior do Espírito Santo, mais conhecida aí como a terra do Roberto Carlos, né? Talvez você já tenha ouvido falar, mas uma cidade que para mim não trazia muitas oportunidades para quem estava cursando engenharia. Então, ainda no ensino médio, eu resolvi que eu queria cursar engenharia de produção em outros estados, então prestei vários vestibulares e vim parar aqui em Rio das Ostras, né, na UF, cursando engenharia de produção com apenas 17 anos aí nessa aventura, né, de morar sozinha. E se você que está me assistindo ainda está na faculdade, eu já tenho uma primeira dica para você. Aproveite todas as oportunidades que a faculdade, a universidade te proporciona. É um momento único, são 5 anos que você tem ali de formação e 5 anos também para adquirir o máximo de conhecimento e experiência que vão fazer toda a diferença depois na sua jornada profissional. E no meu caso, eu busquei aproveitar muitas dessas oportunidades. Uma delas foi trabalhar em empresa júnior, participei de bolsas na universidade, bolsas de estágio na própria faculdade. Também fiz o máximo de cursos que eu poderia e um desses cursos foi um curso de Lean Manufacturing, que é hoje a área que eu trabalho também. Mas foi onde eu conheci realmente essa abordagem e comecei a me interessar por essa área. A engenharia de produção, quem faz engenharia de produção sabe que é uma engenharia que engloba aí diversas áreas, diferentes áreas de atuação. E ali foi um ponto que eu me interessei pelo Lean Manufacturing e comecei a ter interesse de ter mais experiência prática nesse assunto também. Bom, então eu iniciei essa busca pelo estágio, pela experiência profissional aí de todo universitário. E dentre essas oportunidades que eu consegui, eu estagiei em uma empresa que é muito conhecida, essa empresa. Tinha um bom salário, também horário bem flexível, mas que para mim eu não estava atuando naquilo lá sobre o Lean Manufacturing, onde eu tinha me interessado e queria ter experiência. Então isso é um ponto muito importante para você, Às vezes a gente se preocupa muito com o que a gente vai colocar no currículo. Trabalhei em tal empresa ou fiz faculdade em tal universidade, mas mais importante do que o que está escrito ali no currículo é a experiência, a vivência que você teve naquela oportunidade. Então, se aquela vivência não está condizendo com o que você quer trabalhar no futuro, isso passa a ter um valor um pouco menor. Então, busque oportunidades que vão agregar realmente naquilo que você deseja como objetivo profissional. E para mim foi assim, eu não estava satisfeita com aquela oportunidade, queria ainda ter experiência com Lean Manufacturing. E foi onde eu ingressei também como estagiária, na empresa onde eu trabalho hoje também. E nessa empresa eles já estavam aí na jornada de implementação do Lean Manufacturing. Minha principal atuação foi como facilitadora de grupos de melhoria contínua, então de projetos de implementação da abordagem Lean. E essa empresa tem também um programa bem bacana de reconhecimento dos melhores projetos em qualidade, resultado. E foi onde eu me inseri em todo esse contexto do Day One, que eu já vou chegar nele. Mas no primeiro ano eu já estava atuando como facilitadora de um projeto de melhoria contínua e a gente foi para essa cerimônia de reconhecimento, onde os grupos destaques seriam reconhecidos.
Mas infelizmente nesse primeiro ano os grupos que eu participei não receberam nenhum destaque de premiação. Mas eu achei tudo aquilo muito bacana, né? Aquele reconhecimento, valorizando os melhores trabalhos. E para mim que queria ter realmente uma atuação com a abordagem Lean, tinha um valor muito grande. Então eu coloquei como objetivo, poxa, no próximo ano eu quero que meus grupos tenham esse reconhecimento. Vou realmente me dedicar ao máximo, dar tudo de mim, porque imagina, a gente só pode ter 2 anos de estágio em uma mesma empresa. Então para mim o próximo ano era a única oportunidade de eu conseguir, né, algum destaque aí nesse programa de melhoria contínua. Então eu coloquei esse foco para mim, esse alvo. E você, qual que é o seu foco? Qual que é o seu objetivo para os próximos 6 meses, 1 ano? Você está dando o melhor de si, né, naquilo que você está fazendo hoje? Então tem um objetivo que com certeza isso vai fazer com que você se dedique, tenha um foco e alcance aí, né, resultados a curto prazo também. E no ano seguinte desse estágio foi um ano realmente fantástico para mim, né, de experiência profissional. Né, eu tinha um gestor na época, Paulo Sena, um gestor, enfim, incrível, que inspirava a todos, uma equipe engajada, né, em melhorar os processos continuamente. Então realmente era o ano perfeito, né, onde eu tive experiência em diversos métodos da abordagem Lean, como SMAD, 5S, balanceamento de operações, enfim. Foi um ano aí onde eu participei, né, de 5 projetos durante o ano, organizando o método, reuniões. Então o facilitador ele tinha muito esse papel nesses projetos. E fomos nós lá, né, para o reconhecimento na sede da empresa novamente. E eu com frio na barriga, expectativa, né? Será que esse ano a gente vai conseguir um reconhecimento? E pessoal, realmente, né, tudo que a gente planta, a gente colhe, né? Diz o ditado. E não tem dedicação, realmente se doar, uma equipe unida, né? Um trabalho em equipe que não vai trazer um resultado depois disso. Então, além dos resultados que a gente teve nos processos e no desenvolvimento das pessoas, a gente conseguiu vários reconhecimentos também desse programa da empresa, enfim, vários primeiros e segundos lugares aí nas diferentes categorias que a gente estava concorrendo. Então vocês viram aí, né, na foto do Day One que eu tava com cara de choro, porque realmente foi muito emocionante. E além disso, também o destaque geral, né, o melhor projeto aí da América do Sul, dentre mais de 200 projetos concorrendo. E isso foi muito bacana, um momento de celebração com todo mundo. E a equipe desse projeto, né, que ganhou esse prêmio, foi comemorar lá na França. Queria muito colocar a minha foto aqui na Torre Eiffel, mas infelizmente naquele ano eles tinham definido na empresa que o estagiário não poderia viajar pela empresa. Mas enfim, né, a empresa me deu outros prêmios de reconhecimento, mas para mim eu já estava muito feliz e reconhecida com essa premiação, né, com essa valorização do meu trabalho durante o estágio e desses destaques que a gente tinha conseguido. Bom, depois do Day One, a vida continua, a jornada continua, né? Então, eu finalizei o meu estágio nessa empresa, orientando outros grupos também de melhoria. Eu já estava atuando no setor de Lean Manufacturing. E, enfim, terminei o estágio e aí surgiram algumas oportunidades em outras empresas, mas nenhuma dessas oportunidades era para trabalhar com aquilo que eu tinha ali me realizado a partir daquele Day One, né? Que eu queria trabalhar melhorando processos, desenvolvendo pessoas. Então, foi onde eu decidi abrir a minha empresa de consultoria e treinamento, a Performance. E foi bem interessante, né, a abertura dessa empresa, que para mim, lembra que eu falei da importância da gente aproveitar todas as oportunidades, né? Então, na faculdade eu tive experiência com empresa júnior, atuei em algumas pequenas empresas da região com consultoria de melhoria de processos. E ali eu vi, né, um gap, um déficit que a gente tinha realmente nas empresas da região em termos de gestão, né, em termos de desperdícios, né, nos processos, potencial de melhoria realmente, e que essas empresas tinham interesse, né, em consultoria. Então, por que não trazer a abordagem Lean para essas empresas? Então, foi onde eu tive a ideia de criar aí a Performance Consultoria. Então, iniciando aí a consultoria, eu
comecei a prospectar novos clientes e aí nesse momento eu vi como que foi importante, né, em cada etapa, em cada experiência que eu tive até aquele momento de me dedicar ao máximo. As pessoas que a gente tem convivência, né, que a gente convive durante essa jornada, a gente está construindo a nossa imagem, a gente está construindo o nosso networking profissional, né, e quem nós somos, né, nossa competência naquilo que a gente faz. Então, nisso eu vi, né, pessoas que eu tinha tido experiência antes, como supervisores de estágio, da bolsa da própria faculdade, né, que tiveram interesse na consultoria, para eu levar a consultoria para o negócio próprio deles. Também algumas apresentações que eu fiz e aquele marketing boca a boca, poxa, Luana, eu tive experiência com ela, dedicada. Então, as pessoas começaram a ter interesse pela consultoria dessa forma, né, pela experiência que eu tinha tido com essas pessoas antes. E aí nisso eu comecei a levar o Lean para escolas, clínicas, diversas aí pequenas empresas da região aqui dos Lagos. E alguns meses depois, a empresa onde eu tinha estagiado, né, essa empresa multinacional, ficou sabendo da consultoria e se interessou também pelos serviços, né? E aí olha só que bacana, em poucos meses, né, de estagiária a consultora e ter aí no portfólio, né, uma empresa multinacional já no início dessa consultoria, realmente foi muito gratificante o reconhecimento do meu trabalho também, né, durante o estágio, durante toda essa jornada. Então aí novamente, né, eu já repeti algumas vezes, mas a importância da gente se dedicar em tudo que a gente faz, né, isso pode fazer toda a diferença alguns meses à frente. Bom, né, nisso eu já tinha me formado aí na graduação, né, de engenharia de produção, eu tinha defendido a minha pesquisa, que também foi uma aplicação da abordagem Lean, e um professor amigo na época, ele me fez o convite de apresentar essa pesquisa que eu tinha feito em um congresso de Lean, né, que estava sendo promovido pela Unicamp. Então fui lá aproveitar essa oportunidade, apresentei esse case de aplicação da abordagem Lean e me surpreendi com a quantidade de pessoas que vieram me procurar depois nesse congresso, perguntando mais como que foi essa experiência, enfim, querendo saber, né, essa aplicação prática da abordagem Lean. E dentre essas pessoas tinham estudantes, tinham profissionais também. Então achei bem bacana, né, como que outras pessoas estavam interessadas em saber um pouco mais dessa vivência que eu tive. E foi aí que eu vi uma oportunidade, né, que pelo menos aqui na região, né, de Rio das Ostras, Macaé, os cursos que tinham na abordagem Lean eram cursos longos, teóricos, com muitos estudantes, né, alguns com mais de 50 pessoas na mesma sala. Então tinha uma defasagem aí de aprendizado nesse processo, né? Que algumas pessoas queriam ter experiências práticas com a abordagem Lean, mas não conheciam mas não conseguiam, né, pela formação que tinha disponível. E aí foi onde que eu resolvi formar o Lean na Prática, criar o Lean na Prática, esse programa de formação na abordagem Lean, onde o propósito desse programa seria ter turmas reduzidas de no máximo 22 pessoas, um curso presencial e um curso com muita fundamentação teórica, mas também muito prático. Ele ia trazer um conteúdo de forma dinâmica para as pessoas e durante 25 horas de curso, um final de semana intensivo, essas pessoas teriam a oportunidade de praticar a abordagem Lean, construindo aí um case durante o curso. E aí, né, desenvolvendo essa ideia, né, empresa começando, meu marido que é psicólogo, né, virou o diretor de marketing nesse momento e a gente começou a divulgar a formação Lean na Prática e em poucos meses, 3 meses aí, a gente já estava lançando a primeira turma e a primeira turma lotou, né, então muitas pessoas realmente ficaram interessadas. E eu me surpreendi nessa primeira turma que alguns participantes tinham se formado comigo na universidade. E olha só que bacana, né? Eu estava ali com 23 anos, ministrando, né, um curso da abordagem Lean para estudantes e profissionais. Alguns profissionais tinham muitos mais anos de experiência do que eu, né, na engenharia. E aí eu tive certeza, né, um aprendizado que eu tive nesse momento também, que não adianta você ter muitos anos de experiência, muitos diplomas na parede,
quando na verdade o mais importante para você se destacar é você ter resultado e competência naquilo que você faz. Então, se você é jovem, se você tem experiência, tem conhecimento em uma área, acredite no seu potencial, né? Faça, saia da zona de conforto. Realmente para mim não foi fácil, foi um momento ali, poxa, eu vou fazer. E realmente eu consegui e gerou todo esse resultado. Hoje ali na prática a gente difundiu em outras cidades também. E é muito gratificante realmente ver esses profissionais atingindo resultado em suas empresas, conquistando novas oportunidades com esse conhecimento, com esse curso. E foi aonde também eu descobri uma nova paixão, né, que é desenvolver pessoas, compartilhar conhecimento. E isso para mim não tem coisa mais gratificante do que isso, né? Virou um propósito realmente na minha vida. Bom, enquanto isso, também continuei investindo na minha formação acadêmica, ingressei no mestrado de Engenharia de Produção e Sistemas Computacionais da UF, onde eu desenvolvi uma pesquisa sobre a integração da abordagem Lean com soluções digitais. Então é inegável aí, né, os avanços que a gente está tendo, indústria 4.0, tecnologias digitais, e como que vai ser para as empresas aí que utilizam a abordagem Lean como sistema de gestão. Né? Como que vai ser essa integração? Será que é compatível ou não? Então esse foi o tema da minha pesquisa. E também durante o mestrado, também busquei aí aproveitar as oportunidades, né, dessa fase. Então pude escrever diversos artigos, participar de congressos, de oportunidades aí que me proporcionaram viajar para diversos estados do país. Dentre os congressos que eu participei, né, um deles eu tive também um reconhecimento de melhor artigo do congresso de Lean Six Sigma da Unicamp. Vocês podem ver aqui a foto, eu com meu amigo Fred Jorge, né, nós escrevemos juntos esse trabalho. E além disso, eu também pude participar como coautora de 2 livros, o Lean Six Sigma na indústria de óleo e gás e o Lean na prática, podendo compartilhar um pouco aí dessa aplicação prática da abordagem Lean com outras pessoas. Continuando então a história aí da minha jornada profissional, lembra aquela empresa, né, multinacional, onde eu estagiei, aconteceu o Day One, depois eu voltei como consultora. Então hoje eu continuo nessa empresa, né, mas como funcionária, sou a engenheira responsável pela implementação da abordagem Lean em uma de suas unidades. Basicamente, né, meu papel é implementar a abordagem Lean na estratégia da organização e desenvolver pessoas para que elas possam trazer, aplicar esses métodos de melhoria contínua nos seus processos diários. Bom, essa é a minha história, né? Muitas decisões, escolhas foram tomadas. Eu acho que a gente faz escolhas a todo momento na nossa vida, mas talvez uma escolha que eu gostaria de ter tido aí no início, né, na graduação ainda, foi a de fazer um intercâmbio. A gente sabe que hoje a habilidade de falar inglês, ser fluente em inglês é fundamental, principalmente para a área de engenharia. E para mim não ter feito o intercâmbio, né, foi uma escolha que eu tive na época, mas que trouxe uma consequência também, que eu tive que correr atrás, né, talvez estudando muito mais aí o inglês, para que isso não fizesse falta, para que isso não prejudicasse no meu desenvolvimento profissional, mas que talvez com o intercâmbio eu poderia ter tido outras ideias, né, com aprendendo outra cultura e também tendo uma aceleração muito maior no aprendizado do inglês. Então fica aí uma dica para você de algo que eu teria feito diferente talvez aí na minha trajetória. Então, se com tudo isso, né, eu pudesse deixar aí algumas dicas para você que está iniciando a sua carreira na engenharia, elas seriam: primeiro, aproveite todas as oportunidades que você puder de conhecer diferentes áreas da engenharia. Depois de conhecer, ter esse portfólio de diferentes experiências, defina uma que vai ser a sua especialidade, onde você vai se aprofundar e onde você deseja realmente atuar no futuro. Depois disso, não abra mão de ter experiências nessa área, lute por suas conquistas, defina metas de curto, médio e longo prazo, comemore a cada passo dado ou a cada lição aprendida também, e com certeza, né, chegar no resultado é muito bom aonde você almeja estar no seu objetivo.
Mas a gente comemorando, né, tendo esse processo de aprendizado, com certeza a jornada ela vai ser muito mais prazerosa. E um momento aí onde a gente vai poder conhecer diferentes pessoas, ter diferentes experiências e traçando aí essa jornada de sucesso, né, jornada da melhoria contínua. Bom, então é isso, né? Espero que a história aí do meu Day One, essas experiências, essas dicas possam ser úteis para você, possam fazer a diferença na sua jornada profissional. E eu me coloco também à disposição, né? Aqui estão meus contatos. Quem quiser entrar em contato comigo para saber mais sobre a abordagem Lean nas redes sociais, né? LinkedIn, Instagram. Toda semana eu posto conteúdo, principalmente sobre a abordagem Lean, sobre gestão. Então, fiquem à vontade aí para me seguir, né? Para me adicionar nessas redes, que com certeza a gente pode trocar aí muito mais experiências daqui para frente. Por fim, quero deixar meus agradecimentos ao Lucas, à equipe do E-Produção, né, pelo convite de estar aqui contando um pouquinho da minha história. Muito obrigada e parabéns, né, pela iniciativa novamente e até a próxima! So what is Flexum? It's a problem-solving tool that allows you to accurately answer any question about your business. You'll save time and money by making better choices and avoiding the bad ones, all without the risk in physical experimentation. Contact us today for a free web demo, or let us build you a demonstration model of your facility. We would love to show you why Flexum is the best solution for your business. Olá, você que está participando desse evento Day One Start da Engenharia. Meu nome é Daniel Delgado, eu sou fundador da Doutores do Excel e eu quero convidar você para participar a partir do dia 6 de julho do meu workshop gratuito que eu estou abrindo exclusivamente para você que está participando desse evento, onde eu vou mostrar um método para criar análises inteligentes de dados no Excel. Um método que tatua na sua mente uma forma de você criar dashboards incríveis com apenas 3 passos. Clica na descrição e se inscreve agora. Olá a todos, obrigado pela oportunidade que o pessoal da E-Produção proporcionou neste evento do Day One. Eu gostaria, meu nome é Michael Machado, nós vamos falar aqui um pouco sobre a minha carreira, ok? Hoje eu tenho 42 anos de idade, sou formado em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Maringá, moro atualmente na cidade de Indaiatuba e vou contar um pouco como eu iniciei a carreira na engenharia. Então, pouco antes ainda no ensino fundamental, segundo grau na verdade, eu pesquisava sobre os principais cursos de engenharia que tinha no Paraná na época e
acabei recebendo algumas informações importantes sobre o curso de Engenharia Química na Universidade Estadual de Maringá. Também consultei alguns profissionais que já eram formados na instituição e busquei também algumas outras informações, ou seja, fiz algumas pesquisas. Acabei optando pela Engenharia Química na época. Nós não tínhamos a quantidade de cursos de Engenharia de Produção naquela época. Isso eu estou falando do ano de 2000, que era exatamente o ano que eu já estava formando, né? Mas antes, até na pesquisa, 1994, 95, não tínhamos a quantidade de cursos de Engenharia de Produção como existe hoje no país. E eu acabei optando por fazer Engenharia Química, por cursar Engenharia Química. Também porque já morava em Maringá, ficaria bem mais fácil. E minha família, na verdade, não é de Maringá, minha família é de Campo Mourão, Paraná. E eu já estava em Maringá há algum tempo estudando e acabei optando por fazer a Engenharia Química. O que aconteceu depois que eu formei? Depois que eu formei, eu fui fazer um intercâmbio na Inglaterra, em Brighton. Na verdade, é uma cidade do lado de Brighton, que chama Portslade. E ali eu aprimorei bem mais o inglês. Usávamos bastante inglês, talvez vocês devem ouvir muitas pessoas falar hoje inglês é fundamental. Eu vou linkar esse ponto do inglês um pouquinho lá na frente, quando eu falar um pouquinho mais como que o inglês me ajudou muito. Não só a conseguir o primeiro emprego, mas também na ascensão e em tudo mais. O que aconteceu em todo ao longo da minha carreira. Devo muito à questão do inglês. Então, quando eu formei, acabou surgindo o primeiro emprego. Acabei indo para intercâmbio. E quando eu retornei do intercâmbio, comecei a fazer as entrevistas, né? Mandar currículo. Acabei conseguindo meu primeiro emprego na área técnico-comercial na cidade de São Paulo, capital, onde lá eu fiquei por 11 anos. Meu primeiro emprego foi na Eastman Chemical Company, na área técnica comercial. E o engraçado é que a questão de ir para a área técnico comercial e também atuar nas empresas, eu pensava atuar nas grandes empresas ou numa grande empresa, média empresa na cidade de São Paulo, se deve ao fato, e aí está relacionado um pouco ao meu estágio, né? Eu fiz engenharia química, e aí durante o curso de engenharia química eu acabei fazendo um estágio de 5 meses na Companhia Iguaçu de Café Solúvel, na linha de manufatura, né? Exatamente na área da linha de produção. Ficamos lá por foram 5, 6 meses, eu não lembro exatamente, mas lá que eu tive a certeza, falei, bom, engenharia química abre vários leques, assim como engenharia de produção. Acho que engenharia de produção até mais que a engenharia química. Eu acabei optando por, no final do estágio, para mim estava mais claro do que nunca que eu não gostaria de ir para o chão de fábrica, mas eu gostaria talvez de atuar numa consultoria, numa área técnico-comercial, numa grande empresa na cidade de São Paulo e assim por diante. Então, no final do estágio, aí ia ter a colação de grau e a formatura, eu acabei resolvendo ir para a Inglaterra, onde eu fiz um intercâmbio. E fiquei lá durante um tempo. Quando eu retornei, aí eu consegui enviar os currículos e consegui o primeiro emprego, aí que estou linkando exatamente a questão do estágio com a área técnico-comercial. Consegui um emprego na cidade de São Paulo, foi um desafio, porque eu nunca tinha ido para São Paulo, mas acabou sendo um desafio. Tinha que dirigir na cidade de São Paulo, visitar clientes, então tranquilo. Mas ali na Eastman eu tive vários aprendizados. Eu tive, por exemplo, foi ali que eu tive minha primeira viagem internacional, no primeiro emprego, para os Estados Unidos, quer dizer, a viagem internacional já tinha tido intercâmbio para a Inglaterra, mas foi a primeira vez que fui para os Estados Unidos. Conheci várias ferramentas, várias soluções, muitos treinamentos, e isso ajudou muito a ampliar o conhecimento. Fora aquela ansiedade, é normal, todo engenheiro recém-formado tem aquela ansiedade de querer trabalhar imediatamente numa grande empresa, aprender coisas novas, assuntos novos.
temas e assim por diante. Mas lá eu tive vários aprendizados, muitos cursos, foquei muito um pouco na área técnica, especificamente naquilo que eu trabalhava, e aí começaram a surgir outras oportunidades. Fiquei um tempo lá, e aí surgiu uma oportunidade numa empresa chilena, a Matsen, que estava vindo para o Brasil. E lá um detalhe, né? Eu acabei tendo muito contato com espanhol, acabei fazendo cursos de espanhol não só fora da empresa, mas também dentro da empresa. A empresa proporcionou essa oportunidade para nós na época. Também me aprofundei um pouco mais no assunto. Dentro daquilo que eu fazia na Ishima, eu abri um pouco o leque de oportunidades. Aí talvez faltou um assunto bastante interessante que eu acabei aprendendo muito a segunda língua, fiz várias viagens para a América do Sul também, e talvez aí um intercâmbio, se eu tivesse tido um intercâmbio e aprendido o espanhol anteriormente, me ajudaria. Hoje é um detalhe que eu recomendo fortemente, além de estudar o inglês e o espanhol, quando puder, efetuar um intercâmbio, não só num país de língua inglesa, mas também de língua espanhola. Então eu acabei fazendo esse intercâmbio, fazendo esses treinamentos na própria Matsen e fazendo essas viagens, mas não fiz o intercâmbio. E foi muito bom também pro aprendizado, e eu acho que isso foi o que deu o estopim para o crescimento da minha carreira. 3 línguas, além do português, do inglês e do espanhol. E isso foi excelente no meu ponto de vista. Aí eu já vou chegar, porque hoje eu estou trabalhando com simulação. Bom, eu percebi que eu realmente gosto da engenharia, foi no estágio, mas não engenharia do chão de fábrica. Isso foi o meu grande sentimento. Eu gostaria de algo que trouxesse soluções, um pouco de prática com soluções, um pouco da área comercial, marketing, negociação. Então esse era o meu objetivo. Então foi lá no estágio que eu percebi que de fato eu precisava cursar engenharia, eu gostava do assunto. Só que tinha aquilo que eu falei, tem muitos leques, muitas opções. Poderia ir direto para consultoria, poderia ir direto para chão de fábrica, poderia ir direto para uma outra empresa de planejamento logístico, poderia ir Petrobras, concurso e assim por diante. Mas eu achei bacana e falei, eu vou focar nessa área técnico-comercial. Então foi lá que eu tomei essa decisão. Foi importante essa decisão porque eu acho que é aquilo que eu falei anteriormente. Quando nós acabamos formando ou estamos quase para nos formar, fica alguns questionamentos na nossa cabeça, né? O que será que eu vou fazer? Onde eu vou conseguir meu primeiro emprego? E aí você tem que ter um pouco de calma. Eu sei que é um pouco difícil porque você fica com ansiedade, né, dentro de você. Então isso faz parte, e eu recomendo para vocês hoje muito que aqueles que estão formando, adquirir o conhecimento técnico na universidade, no estágio. Eu recomendo fortemente vocês fazerem um treinamento de inteligência emocional. Isso vai ajudar muito. Se você conseguir fazer ao longo da universidade, ou até mesmo antes de entrar na universidade, isso vai ajudar muito em tomar algumas decisões. Vocês vão perceber que vocês podem tomar uma outra decisão, de repente fazer aquilo que vocês gostam. Você não tem aptidão para engenharia ou tem aptidão para engenharia, e aí você, dentro da engenharia, você vai decidir as áreas que você quer ir, ou quer um mestrado, ou doutorado, ou você quer ir para fora, e assim por diante. São N possibilidades. Então eu recomendo, tá, vocês alinhar um pouco essa questão de inteligência emocional e a parte técnica, porque a parte técnica você, principalmente se você está saindo da universidade, você já adquiriu uma parte, ou está fazendo estágio, ou já se formou, tá? Então esse é um ponto importante. E como eu falei anteriormente, o que mais me ajudou na carreira mesmo foi a questão da língua. O inglês me ajudou fortemente. Fui para um lugar onde não tive contato com brasileiros, não tive, literalmente. Contato com várias pessoas do mundo, isso me ajudou a entender. Depois depois já dentro da primeira empresa, na Ishima, também tive contato com muitos profissionais. A Ishima tem vários escritórios no mundo,
foram vários treinamentos. E basicamente foi esse um dos pontos que marcou bastante. Acho que foram as escolhas certas que eu tive na carreira. E é isso. Treinamentos. Foram vários, tá? Inúmeros treinamentos. Mas hoje, se eu fosse recomendar para vocês que tipo de treinamento eu deveria fazer? Bom, primeiro que eu estou gravando esse vídeo para vocês no meio dessa pandemia que o mundo está enfrentando, principalmente o Brasil. Mas eu recomendaria treinamentos voltados não só para o conhecimento que vocês têm aí no dia a dia, ou a aplicabilidade que existe no dia a dia, por exemplo, metodologia Agile, o próprio Minitab, outras ferramentas que tem aí que podem ajudar o engenheiro, tá ok? Mas, além disso tudo, se você focar nesses treinamentos específicos, eu acho que você tem que focar também nos treinamentos específicos, principais assuntos que demandam para o engenheiro, todas essas ferramentas, softwares e assim por diante. Vocês têm que focar em soluções que possuem tecnologias embarcadas, ou até metodologias que possuem tecnologias embarcadas, porque o futuro, depois disso tudo, não vai ser o mesmo. Então, eu acho que vocês têm que... minha sugestão, são várias soluções agora, no meio dessa pandemia que apareceram. Tem até metodologias de gestão de projetos online para vocês terem uma ideia. Estou falando que são cursos online. Curso existe, mas existem ferramentas, soluções, e eu acho que isso vai fazer muita diferença na carreira de vocês, tá ok? Logicamente, são assuntos, você precisa ter o conhecimento teórico e também depois associar esse conhecimento teórico com a parte prática. E aí, não deixar, ao longo desse início da sua carreira, não deixar de fazer diversos treinamentos aí de inteligência emocional, tá ok? Eu acho que esse é um ponto importante que vocês poderiam trabalhar de agora em diante. O que eu faria de diferente na minha carreira desde o início até hoje? Talvez o intercâmbio num país de língua espanhola, como eu comentei com vocês lá no início. E talvez, eu não sei se agora como eu gosto muito do assunto simulação, otimização, planejamento, resolver diversos problemas de empresas, hospitais e assim por diante, talvez eu não teria ido para a área tech-comercial. Me ajudou, mas se eu tivesse conhecido esse caminho da simulação, esse caminho das tecnologias que existem para ajudar as empresas, para auxiliar os profissionais a resolverem os problemas, eu teria investido fortemente naquela época nessa carreira especificamente, tá ok? Então acho que esse foi um ponto, o intercâmbio na língua espanhola, e talvez indo direto para esse assunto que eu gosto muito hoje. Eu sei que na época não existiam as soluções, nós falávamos de linguagem Fortran, para vocês terem uma ideia, e hoje existem diversas soluções tecnológicas, amigáveis, não só no assunto que eu trabalho hoje na Flexi, mas talvez em outros assuntos. Simulação abre o leque amplamente também. Então eu acho que é isso, basicamente. E eu basicamente também tenho algumas considerações para fazer com relação a isso, com relação a desenvolver algumas habilidades. Uma das habilidades que recentemente eu desenvolvi muito é a questão da inteligência emocional. Isso é um fator primordial tanto na sua vida pessoal quanto profissional, e isso tem me ajudado bastante a enxergar o mundo numa perspectiva um pouco diferente. Eu não vou contextualizar tudo aqui para vocês, mas eu acho que isso é um ponto bastante interessante no dia a dia de qualquer profissional hoje, tá ok? Porque nós temos muitas negociações no nosso dia a dia, muito planejamento, e aí nós temos que saber controlar também a questão emocional da nossa cabeça, de tudo isso. Algumas outras considerações que eu faria: não deixem de estudar fortemente. Eu, apesar de trabalhar com uma solução hoje que combate, entre aspas, o uso do Excel, mas eu acho que o Excel é uma ferramenta fantástica, se aprimorem fortemente, existem várias soluções. Isso, o Excel é a parte básica, conhecer outras soluções, eu já citei aqui Minitab, MATLAB, você que vai trabalhar na área de consultoria, mesmo dentro das grandes empresas, alguns softwares de desenho 3D,
conhecimento também um pouco em programação. Eu recomendo. O engenheiro hoje, infelizmente, em função das tecnologias que vão vir aí, da questão da robotização das fábricas, da indústria 4.0, que vai demandar, o robô não vai substituir o ser humano, mas vai demandar com que o ser humano tenha um pouco mais de conhecimento tecnológico, um pouco mais de conhecimentos de assuntos relativos à programação, assuntos relativos à automatização de fábricas, cybertecnologias. Isso tudo vai ser muito importante de agora em diante, tá? Digital Twin, como é que eu monto Digital Twin, essa tecnologia de IoT, tudo isso. Então, vocês vão ter que partir agora um pouco. Eu entendo também que as universidades vão ter que mudar um pouco as grades curriculares. Algumas grades curriculares ainda estão inadequadas, talvez até ultrapassadas, não sei, não posso julgar isso, mas tem muitas universidades que vão precisar também se adaptar. E vocês, logicamente, vão ter que estar preparados para isso. Talvez alguns de vocês estão saindo recentemente ou vão sair agora recentemente da universidade, vão acabar se formando e não vão ter acesso a essas novas grades curriculares, voltado um pouco mais para a área de tecnologia e inovação de fato. Não é inovação só no papel, que nós temos visto um pouco de inovação em algumas universidades, outras mais, e também nas empresas. E o Brasil, eu falo para vocês porque eu tenho contato com pessoas lá fora, com profissionais, com a própria empresa que nós trabalhamos, a Flexim. O Brasil está um pouco ultrapassado ou está andando em passos muito lentos com relação a esse assunto, que é o assunto que inevitavelmente nós temos falado muito aí, não só a nossa empresa, mas as empresas têm falado isso no mercado, que é a indústria 4.0, a digitalização de fábricas, né? Então, o ponto principal vai ter que começar as grandes empresas é a digitalização dos processos e saber trabalhar de longe. Nós, ao invés de ter o home office, nós vamos ter que ter o anywhere office, que é um tema que eu já ouvi aí em algumas palestras, ou seja, estarmos preparados para trabalhar de qualquer lugar com as ferramentas disponíveis e os recursos disponíveis. Então eu acho que esse é um ponto importante que todo profissional deve levar em consideração, ok? Depois que eu acabei saindo da Madsen, voltando um pouco à minha história aí, depois que eu acabei saindo da Madsen, eu entrei no mercado de simulação. Comecei com engenharia de confiabilidade, um assunto já bastante usado fora do país, pouco ainda no Brasil na época. E foi aí, no meio desse caminho, que nós tivemos o primeiro contato com a Flexim, dos Estados Unidos, onde ela precisava montar o escritório da Flexim aqui no Brasil. Nós trouxemos a solução da Flexim aqui para o Brasil. Isso final de 2012, início de 2013. E aí resolvemos montar a Flexim Brasil aqui, na qual eu estou lá até hoje, sou o diretor responsável pela empresa. E isso para mim é um assunto que me chama muita atenção, gosto demasiadamente. Não sou um programador nato, mas aprendi muito nesse tempo com a solução. E aí, além do Flexim, logicamente, agora nós temos uma solução de Machine Learning, Data Science. Todo esse assunto que é um assunto de tendência daqui em diante, eu já vem sendo uma tendência nos últimos tempos, é o assunto com que nós temos trabalhado hoje para solucionar diversos problemas e ouvir muito o que os clientes têm para nos falar também. Nós aprendemos muito com os clientes, então tem muito dessa contribuição com os clientes. E também nós temos algumas soluções, algumas simples, como simplesmente um projeto básico de simulação, ou só o software de simulação, mas também tem alguns outros projetos mais customizados, mais elaborados, chegando até algumas soluções aí que nós estamos apresentando para o mercado bem recente, que é a solução do Digital Twin. Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Hoje eu diria para vocês que o inglês me ajudou muito a impulsionar. Não é um inglês básico, só de leitura e de escrita. Eu acho que o inglês é falar, entender também muito bem. E o espanhol também me ajudou muito
ao longo dessa carreira, dessa jornada na engenharia. São vários assuntos. Logicamente, hoje o profissional da engenharia, inclusive eu faço algumas palestras, então além do conhecimento técnico que eu falei, ter conhecimento na parte de inteligência emocional, conhecer algumas línguas, 2, 3 línguas fora o português, isso faz um papel importante no desenvolvimento da carreira como engenheiro. Tem alguns outros assuntos, logicamente, que você tem que se basear, mas eu acho que esses são os alicerces, né? Eu falo muito programação, estatística, matemática, desenvolver um pouco desse lado de analítico para o engenheiro, e tem vários cursos para isso, desde Power BI, Advanced Analytics, tem vários cursos disponíveis no mercado, simulação, otimização, Data Science, Machine Learning e assim por diante. Então tem muito disso, são tópicos importantes. Então acho que esses são os principais, né? Acho que talvez eu tenha mesclado um pouco aqui, mas o técnico, indo para todas essas áreas analíticas que eu comentei, inteligência emocional, línguas, eu acho que isso é importante. Eu estou falando muito da questão das línguas aqui, porque foi o que aconteceu comigo no caso da carreira toda de engenharia, ok? E, logicamente, não parar de estudar, nunca. Eu já fiz 2 especializações, uma no IBMEC e uma no ISPER, para vocês terem ideia. Mestrado na Unicamp, na qual eu qualifiquei, mas ainda não defendi. Já tenho vários cursos que eu fiz fora, para vocês terem uma ideia, e inclusive na época da Ishima e na própria época da Matsi, eu fiz muito treinamentos na época presenciais fora do Brasil. Então, e continuo até hoje, para vocês terem ideia. Eu aprendo muito com os colaboradores da Flexim, aprendo muito com treinamentos. Há pouco tempo eu fiz um treinamento de Green Belt, para vocês terem ideia. Não foi meses, mas faz alguns anos, mas eu fiz. Nós precisamos fazer um treinamento de Green Belt. E continuo fazendo alguns treinamentos. E vou continuar. Para vocês terem ideia, já tenho até um roadmap de continuar alguns estudos aí. Após a defesa do mestrado pela Unicamp, tá ok? Acho que é isso, pessoal. Eu gostaria de compartilhar essa experiência com vocês e espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição para responder. Nós da Flexim aqui, inclusive, indicamos alguns profissionais aí para o pessoal da e-produção, justamente que são clientes nossos que estão utilizando muito das nossas soluções, tá ok? Espero que tenham gostado e gostem das demais vídeos aí dos outros profissionais. Sei que tem excelentes profissionais que vão falar um pouco da carreira da engenharia, e eu posso falar de coração para vocês que eu não me arrependo de ter feito engenharia, tá ok? Gosto muito do que eu faço hoje. Talvez se não fosse para engenharia eu teria que estudar, e aí eu teria que mudar um pouco esse meu lado de como falar em público, emocional, e aí que seria outra carreira que eu adoraria ter feito, era comentarista esportivo, porque eu sou um fã de acompanhar os campeonatos na Europa, nos Estados Unidos, de vários esportes, basquete, futebol, mas eu gosto muito da engenharia. Então, se não fosse isso, talvez teria que ser comentarista esportivo, alguma coisa voltado para a área de esportes, não educação física, mas alguma coisa nesse sentido, algum tópico nesse sentido. Eu acho que tentei aí resumir, criar um contexto para vocês, mas assim foi a minha carreira de engenharia até hoje, onde eu estou, tá ok? Eu gostaria de complementar algumas informações para vocês, baseado no que eu havia comentado anteriormente, quando eu comentei da minha carreira de engenharia, o que eu mais gostei, os desafios e assim por diante. Quando eu citei a questão de demandar mais conhecimento dos profissionais e também os profissionais se adaptarem às novas tecnologias que vão ser ditadas pela nova revolução industrial, eu vou trazer uma informação importante para você. No ano passado, no primeiro semestre de 2019, teve no Fórum Econômico Mundial um estudo que foi publicado lá, onde falava que nos próximos 10 anos 75 milhões de posições de trabalho serão retiradas, ou seja, serão eliminadas.
Por quê? Porque serão substituídos por máquinas, robôs automatizados ou por processos otimizados, ok? Em função da implementação das novas tecnologias que são alicerce da indústria 4.0. Bom, mas a informação mais importante disso tudo é que também nos próximos 10 anos, foi publicado lá, serão gerados 133 milhões de novas posições de emprego. Então é uma informação importante que eu estou passando para vocês, e aí vem exatamente a questão que eu havia comentado. Você, como engenheiro do futuro, vai ter que ter a capacidade, dependerá muito de você, em se adaptar e ser flexível para receber esses novos conhecimentos. Por isso você tem que estar ligado, antenado, o que o mercado está demandando de conhecimento seu como novo profissional de engenharia, para que você possa se adaptar, se preparar e continuar estudando essas novas tecnologias. Então dependerá muito de você, o quão flexível é para você aceitar e absorver essas novas tecnologias para implementar no seu dia a dia de trabalho. Tá ok, pessoal? Essa era a informação importante que eu gostaria de passar para vocês. E aproveitem, continuem estudando fortemente e se informando sobre o que vem de novidade aí no mercado de trabalho. Muito obrigado e até mais. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do dia de hoje e amanhã a gente se vê com mais um Day One Start da Engenharia.